pastores que a si mesmos se apacentam. Também vimos isso. Nuvens sem água impelidas pelos ventos. Esse é o nosso tema hoje. Nuvens sem água impelidas pelo vento. O tema que nós estamos vendo é o caráter dos falsos profetas. Já vimos no versículo 11 a conduta dos falsos profetas. Essa conduta, ela segue um padrão histórico. E o caráter também segue um padrão histórico. Nuvens sem água impelidas pelo vento. Ou seja, não tem água, não tinham água para oferecer às almas sedentas. Eles não têm a habitação do Espírito Santo. Eles não têm como comunicar algo direcionado por Deus. Eles falam na carne. Eles falam no poder da mente. Mas o espírito deles está morto. Eles não têm como comunicar aquilo que eles não têm. Deus em seus corações. Então, eles não têm água a oferecer às almas sedentas, às ovelhas, o povo de Deus. Então, essa é uma característica. E essa característica tem um histórico também. Vamos ver o histórico dessas características. Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. 4. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. 5. Um dirá: eu sou o Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou o Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Pode voltar no versículo 3. Vamos primeiro dar o contexto do que está acontecendo aqui. Deus, profeticamente, tem prometido a salvação divina no estabelecimento de uma nova ordem nesse mundo. Uma ordem teocêntrica, onde Deus é o centro. Hoje, nós estamos com o homem no centro. E aqui, sob o governo do servo, o Senhor Jesus. Vimos isso em Isaías 53. Em quem as promessas são concretizadas. Então existem promessas feitas a Abraão, de uma terra, de uma nação, de bênção para a nação de Israel. Para isso, é necessário a restauração de seu povo que hoje está exilado, está espalhado pelo mundo. E essa nação é uma nação serva infiel. É apresentada também como esposa infiel. Que após ser castigada por seus pecados, ela foi dispersa, exilada, e vai chegar o período da tribulação, onde o peso vai ser ainda maior. Após esse castigo por seus pecados, vai existir um arrependimento da nação de Israel, aonde ela clamará: bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos ver essa profecia dita pelo Senhor Jesus.
Mateus 23, 39. Mateus 23, 39. Jesus diante de Jerusalém. Volta do 38 só para falar o contexto. 37. Isso. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes? Ministério de Jesus aqui na terra, e eles rejeitaram o Messias, né? 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. 39. Declaro-vos, pois, que desde agora, naquele momento, já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Até o que eles vão falar está profetizado. Quando Israel for cercado pelos exércitos mundiais, eles não vão ter mais como recurso de luta, não vão ter mais como resistir. E nesse momento eles vão lançar o joelho em terra e clamar, bendito que vem em nome do Senhor. Isso está registrado lá em Zacarias. Quando Jerusalém fez aniversário de 3.000 anos, foi cantada essa frase lá, bendito que vem em nome do Senhor. Eu gostaria de cantar essa frase, para caso haja algum israelita nos vendo, ele pense no que nós estamos falando. E essa frase é cantada no ritmo judaico. Baruch hava Hashem Adonai, aleluia. Baruch hava Hashem Adonai, aleluia. Baruch hava Hashem Adonai, Baruch hava Hashem Adonai, aleluia, aleluia. Eles ainda vão crer, vão dobrar os joelhos, para que o Messias, na sua segunda vinda, é que venhais a dizer, eles vão se dobrar. Esse é o contexto que está escrito, por isso que eu estou mostrando para vocês. Esse é o contexto que está escrito, o livro de Isaías aqui. E aqui entra um componente espiritual da redenção divina de Israel. Volta lá, Isaías 44, 3. Ricardo, faz um favor para mim? Por favor. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Os falsos profetas são como nuvens sem água. Nós estamos aqui onde tem agricultores. E muitas vezes formam aquelas nuvens, parece que vai chover, mas não chove. E essa situação espiritual, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, Israel, e a minha bênção sobre os teus descendentes, a implantação do reino. 4. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. 5. Um dirá, já o Senhor reinando, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Então Israel vai estar convertido, que é uma profecia. 6. Assim diz o Senhor está garantindo isso.
Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Interessante que o livro de Apocalipse começa assim: eu sou o primeiro e o último, sou o alfa e o ômega. É Jesus. E vimos que eu e o Pai somos um, em João, esses dias. Né? Muito bem. Capítulo 58, ainda de Isaías, versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Está falando do reino implantado, do reino milenário. Ok? 9. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso. Então aqui ele está falando daquele momento que está profetizado lá em Mateus, onde fala das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Ali é a nação de Israel. Tá? Então, é necessário haver uma limpeza para a implantação do reino, porque no reino só entra quem crê. Tá? 10. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Aqui nós vemos, então, pessoas nascidas de novo, produzindo os frutos do Espírito. 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Aqui tem um caráter espiritual, porque fala que em Jerusalém vai nascer água como um rio debaixo do trono do Senhor. Então, uma das características é a abundância da palavra de Deus no reino. Mas é necessário que haja fé nessa palavra. E essa palavra aqui é colocada como água. E os falsos profetas não têm água para aplacar a sede do povo. Muito bem. Segundo dado histórico, Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aonde está a tua confiança? Onde está a tua esperança? Isso é algo que precisamos refletir. Porque se aqui em Judas ele está chamando a um raciocínio no padrão histórico, existe um padrão histórico de exemplo para nós. E esse padrão histórico está apontando bênção para quem? O homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. 8. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Isso está lá no Salmo 1. Feliz o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, dando o seu prazer estar na lei de dia e de noite. Aqui está falando como deve ser o comportamento do cidadão do reino. Nós não somos cidadãos deste mundo, nós somos forasteiros desse mundo.
E como cidadãos do reino, nós temos que estar atentos a qual que é o caráter? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e corrupto. Quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Pode voltar, não. Muitas vezes nós nos deixamos enganar porque eu não mato, eu não roubo, eu trabalho, eu sou honesto, eu vou à igreja. Isso não salva ninguém, gente. Isso é mera obrigação. Isso não salva. Está se colocando nossa fé sobre nós. Somos justas. Porque o nosso coração é enganoso. Versículo 10. E o Senhor esquadrinha o coração, prova os pensamentos. Ele conhece, ele sabe, além do que nós sabemos do coração, ele sabe a profundidade do nosso pensamento, do que nós estamos tendo como algo. Não, isso que é fé. Vamos lembrar que o povo judeu, eles seguem as leis, os mandamentos. E muitos são muito zelosos, mas o coração está longe do Senhor. Acabamos de ler profecias a respeito do resgate de Israel. Versículo 11. O versículo 11, ele vai mostrar o caminho dos falsos profetas, daqueles que estão sendo no coração. Como a perdiz que choca ovos, que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. É o que os falsos profetas estavam fazendo, lembra? Que eles eram gananciosos, tudo por dinheiro. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. E o profeta prega prosperidade, crescimento material, dinheiro, e seus seguidores estão no mesmo caminho, na mesma condenação. 12. Trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Aí está se referindo ao trono do Senhor. Mas o versículo 13, ele vai dentro do nosso tema. Versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles serão envergonhados. O nome porque abandonam-se águas vivas. Esse é o caminho dos falsos profetas. Esse é o caminho dos seguidores dos falsos profetas. Cegos por prosperidade, a qualquer preço e devoção, tendo aqui o preço da idolatria, mamon, dinheiro,
E alianças pagãs. Naquela época havia, Jeremias estava um problema com as alianças com o Egito. Em vez de eles buscarem a Deus, eles buscavam alianças com o paganismo. Isso é um padrão também. Como que vai ser na tribulação? Israel vai fazer uma aliança com o anticristo. Vai manter o comportamento até começar as conversões. Então, o nome dessas pessoas que estão rejeitando o Senhor vai estar escrito no chão para ser pisado pelos homens. A fonte das águas vivas. Terceiro ponto, João, capítulo 3, versículo 5. Puxa, João está falando agora para a igreja. Não. Não. Por que não? Porque não tinha nascido a igreja aqui. Não existia cristianismo nesse momento. O cristianismo só veio a surgir em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Ainda o contexto é judaico. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui nós estamos vendo o Senhor revelando a necessidade de abandonar a confiança na própria condição religiosa para poder ingressar no reino de Deus. Nicodemos, um rabino, ele precisava abandonar as convicções religiosas dele, abandonar a sua religiosidade e nascer da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito, que põe vida nessa palavra, gerando nascimento espiritual. 6. O que é nascido da carne é carne, para se nascer fisicamente, sementes físicas. O que é nascido do Espírito, letra maiúscula, Espírito de Deus, é Espírito do homem. E esse Espírito, ele vai nascer sendo regado pela palavra de Deus, como semente. E o Espírito vai estar germinando vida. Versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Um dos grandes religiosos da época de Cristo precisava nascer de novo. E Deus é aquele que perscruta o coração do homem, que sabe os seus pensamentos. E eu faço as palavras de João minha palavra aqui. Importa-vos nascer de novo. Não, mas eu nasci na igreja. Nicodemos também. Eu nunca perdi um culto. Provavelmente Nicodemos nunca perdeu uma reunião na sinagoga. Eu conheço a palavra de Deus. Nicodemos conhecia. Eu oro. Podemos orar 3 vezes ao dia. Eu jejuo. Ele orava uma vez por dia, ele jejuava uma vez por semana. E Jesus fala o que para ele? Não importa, assim, sua religiosidade não te salva. É sua fé em Jesus que te salva. E essa é a grande questão. Jesus está se apresentando na época de João ali para Nicodemos como o quê? Como o Messias enviado, o filho de Davi prometido. O Senhor Jesus, então, ele relaciona esse ingresso no reino com a vida eterna. O versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A necessidade do ser humano, desde o pecado de Adão para cá, todos precisam nascer de novo.
senão estarão condenados ao inferno. Ao passo, capítulo 4, versículo 14, quando ele fala com a mulher samaritana, ele mostra que essa salvação é acessível a todos que conhecem Jesus como Messias e Salvador. Lembrando que ela é de Samaria, não é uma judia. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Esta água que os falsos profetas não podem oferecer. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Falso profeta não nasceu de novo. Falso profeta não jorra água para a vida eterna. E o povo levado por sua artimanha, como vimos em outros textos, é conduzido ao final de morte, pondo sua esperança na sua religião, pondo sua esperança nas bênçãos terrenas e temporais, mas sem ter a vida eterna. Capítulo 7, versículo 37. No último dia, no 8º dia da festa dos tabernáculos, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, vamos imaginar a cena. Jesus lá no tanque de Siloé. Até o 7º dia eles carregam água e levam para o altar. Chega no 8º dia, não se carrega água. Nesse 8º dia, o último dia da festa, Jesus declara, volta no 7, 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Agora, tem uma cena, tem algumas coisas acontecendo para que Jesus fale isso. Qual que era, como se praticava, como se comemorava essa festa? Os judeus iam numa procissão buscar aquela água, cantando. E o que eles cantavam? O Salmo 118, versículo 19. É o que eles estavam cantando. Salmo 118, versículo 19. Abre-me as portas da justiça, entrai por elas e renderei graças ao Senhor. Abri-me. Li errado. Abri-me as portas da justiça. O que o povo está clamando? Abre, Senhor, as portas da justiça. Quem é a porta do aprisco que nós vimos? E entrarei por elas, pela porta da justiça, e renderei graça ao Senhor. Eles estão cantando, clamando a salvação. Versículo 20. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Não há justo nem sequer um, mas aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus são tornados justos. Eles estão clamando por salvação. Versículo 21. Render-te-ei graças, porque me acudistes e foste a minha salvação. Estão pedindo a salvação. E Jesus presente ali enquanto eles cantam. 22. A pedra que os construtores rejeitaram, o Messias, essa veio a ser a principal pedra angular, o Salvador. E eles estão cantando isso, gente. 23. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Estão clamando salvação. O Senhor. Tá? 24. Este
Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. É agora que nós vamos ser salvos. 25. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Nos salva. Quando eles estão cantando isso, Jesus fala: eu sou a água viva. Quem tiver sede, venha a mim. Ele só está fazendo o quê? Oferecendo para eles o que eles estão pedindo, estão cantando isso. Agora vejam o peso disso à luz de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Eles estão lembrando o quê? A libertação do Egito, a água que o Senhor deu através da rocha, e o maná. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Lá, quando foram libertos do Egito. 4. E beberam da mesma fonte espiritual, de água viva. Porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia. E a pedra era Cristo. Cristo. Imagina esse povo cantando: salva-nos, Senhor. Hosana, salvaguarda. E o Senhor, vai agora o nosso texto lá. João 7,37. E diante de tanto clamor e daquilo que foi, o Senhor se revelou como Ele é a rocha, Ele é a fonte da água. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus diante de todos aqueles cantores e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, terá vida eterna. Ele levanta no meio de uma festividade e oferece água viva, aquilo que os falsos profetas não têm a oferecer. Essa é a oferta de Jesus. E continua sendo a oferta de Jesus. E qual deveria ser a atitude daquele povo e qual deve ser nossa atitude? O salmista mostra isso. Salmo 62, versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. 6. Só Ele é a minha rocha, Ele é a fonte de água viva, e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. 7. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Lembra que nós lemos que aquele que não confia no Senhor tem um coração enganoso? Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. De Gênesis a Apocalipse nós temos a história da humanidade. Desde a criação do homem até novos céus e nova terra. E como será lá na frente o estado eterno, novos céus e nova terra. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Quem quer beber da água, continua na vida dele. Continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se.
Como que vai ser? A água está sendo oferecida. Uns beberam, outros não quiseram beber. Os que não beberam, o injusto continua na injustiça e o imundo ainda sendo imundo. Versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Puxa, então o homem é salvo por obras? Não é isso que está falando o texto. Galardão daquele que já nasceu de novo, ele vai retribuir. Tá? Então, como que você está vivendo essa vida cristã? Esse é o ponto. Está sendo só religioso ou está praticando? Aquele que pratica, ele vai reconhecer, existe galardão. 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O texto que nós vimos lá atrás. Está vendo? Só que aqui é Jesus. 14. Bem-aventurados, felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. São purificados, perdoados, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ele é a porta. Temos visto isso. 15. Fora ficam os cães, fora ficam os feiticeiros, fora ficam os impuros, fora ficam os assassinos, fora ficam os idólatras, fora fica todo aquele que ama e pratica a mentira. Fora da palavra de Deus, que é a verdade, o resto é tudo mentira. Vive e pratica a mentira, se é fora da palavra de Deus. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas, como nós estamos comprovando hoje. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Está aqui. A brilhante estrela da manhã. 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A salvação é pela graça. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Aqui é a fonte. E aquele que vai pôr vida em nossos corações, em nossas mentes, em nossa alma, no nosso ser, é o Espírito Santo, que vai nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Pela palavra. O caráter dos falsos profetas tem um padrão histórico. Vimos em Isaías, vimos em Jeremias, vimos em João. Eles estão aí. Mas aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Creia de coração. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Oi. Donizete, por favor. Eu sempre tive vontade de convidar o senhor, agora não deu certo. Cães, o que quer dizer? Cães. Aqueles que creram. Não, fora ficam. Os cães? Tá. O judeu, ele chama o gentil. Tá? Certa vez eu estava conversando com o rabino e chegou a esposa dele e olhou para ele, olhou para mim e falou para ele: quem que é esse aí? Antes que ele respondesse, eu respondi: eu sou um goi, um cão. O rabino na hora: não fala isso, né? Falei: não é isso que é dito. Eu sou um goi, sou cão. Porque os cães são os gentios, qualquer raça que não é judeu, que são pagãos, tá? É que nós cremos, nós somos justificados pelo Senhor Jesus, senão a gente ficaria no paganismo.
Tá bem? Vamos ficar em pé? Jesus que vai levar para o céu, tá? Uau, todo que crê. Você crê? É? Então você crê também. As páginas, né? Amado Deus, soberano Pai, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, pelas suas ricas e poderosas palavras, pelos teus ensinamentos, ó Deus, trazido também pelo teu servo. Te louvamos por cada família que está, ó Deus, por aquele que está nos vendo, nos assistindo também pela internet. E te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos que tem derramado sobre nossas vidas. Continue nos ajudando, que o Espírito do Senhor nos ajude cada dia mais, para que o nome do Senhor seja exaltado, nós possamos aprender mais de Ti. Cuida de nós, nos dê força, ó Deus, para que nós possamos passar a Deus as nossas circunstâncias. Às vezes vem a nossa vida, a nossa família, guardando, está nos fortalecendo. E nosso Salvador Jesus Cristo venha buscar o teu povo, a tua igreja, por nós, que nós possamos esse, ó Deus, e cada vez mais enchermos do Espírito Santo do Senhor, lendo a tua palavra, Deus, meditando, Deus, naquilo que o Senhor quer de nós. Cuide de nós, dê força para cada um que está aqui nessa noite, para o teu povo, para que o nome do Senhor seja sempre louvado e nós possamos crescer e dizer que o Senhor é o nosso Deus, nós não temos o Deus além de Ti. Muito obrigado por esse estudo. Nossa vida, nós te louvamos em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor inconfundível, o amor imenso do nosso Deus Pai, as consolações do Espírito Santo estejam com cada um nessa noite, hoje e todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a bênção.